Semear e colher. A maioria das pessoas do mundo acreditam que os males por que passam chegaram a elas por conta de seus pecados, de atos ou omissões. Essencialmente isso é verdade, mas porque também acreditam que Deus infligiu-lhes esses males como castigos, acabam perdendo a chance de evitá-los no futuro. Na medida em que acreditam que Deus, por uma razão qualquer, afundaria um navio, faria cair um avião ou permitiria adultos e crianças serem mutilados, perdidos, afogados ou sofrerem por doenças, elas perdem a oportunidade de aprenderem por que esses males vieram a elas e como evitar que eles toquem suas famílias. O sol, a lua e as estrelas certamente não foram dados por Deus às pessoas da terra como recompensa por alguma coisa, e nem o foram a prata e o ouro, a platina e os diamantes, rubis e safiras nas entranhas da terra, e nem as pérolas e outras riquezas imensuráveis dos mares. Tudo isso é a ordem natural da criação, aparecendo por meios maravilhosos, mas nunca dados por Deus como recompensas e nem retidos como punições. A natureza real de Deus é expressar a si mesmo, expressar suas qualidades, caráter e natureza como um universo harmonioso. Se pudéssemos ver este mundo sem pessoas, nós seríamos capazes de entender melhor que esta é uma criação perfeita de Deus, funcionando harmoniosamente e operando continuadamente. Quaisquer problemas que surjam não são originados pelo mundo em si, mas pelo próprio homem. Reconhecendo então que Deus é o Criador deste universo, o mantenedor e sustentador dele, e que Deus o governa perfeitamente, sem qualquer ajuda, conselho ou urgência do homem, nós paramos de responsabilizar Deus pelos nossos males e nos voltamos para nós mesmos, porque o erro e o mal, de onde vem e como podemos nos livrar disso? Um dos primeiros passos do caminho espiritual para qualquer pessoa é aprender que no nível humano de vida há uma coisa chamada lei kármica, a lei do aquilo que você semear e aquilo que você colherá, uma lei que colocamos em movimento individualmente e coletivamente. Todo pensamento que pensamos e todo ato que executamos põe em movimento a lei de ação e reação. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção. A lei dentro de nós sabe o que estamos fazendo e nos recompensa de acordo com isso. As Escrituras acreditam isso a Deus, mas não é realmente Deus, é a lei do karma. Se toda a nossa caridade, benevolência e filantropia fossem feitas anonimadamente, se qualquer bem que fazemos fosse feito, sem que uma única alma da terra soubesse que nós é que fomos instrumentos disso, nossa recompensa seria enorme. Não há um Deus no céu olhando para baixo, dando tapinhas nas nossas costas e dizendo: ó meu filho querido, isso é tão bonito da sua parte, eu vou recompensá-lo. Não, ninguém precisa saber nada do que fizemos. A lei, ela mesma, a lei que colocamos em movimento, sabe de tudo e agirá para nos recompensar abertamente. Por outro lado, podemos fazer tanto mal quanto nos aprouver, e ainda que seja o mais completo segredo, a mesma lei reagirá contra nós e eventualmente seremos punidos. Qualquer que seja a lei posta em ação hoje, retornará a nós amanhã.
no ano que vem, daqui a 10 ou 1000 anos. Em outras palavras, hoje estamos criando nossos amanhãs. Mesmo que seja no próximo século, e o outro e mais outro. Isso nada tem a ver com Deus, tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com nosso ser individual, mas porque há apenas um ser, tudo o que fazemos para outro realmente fazemos para nós mesmos. Eu sou você, e o que eu faço a você, eu faço a mim mesmo, seja algo bom ou ruim. O bem que faço a você já tem seu caminho de volta marcado para mim. O mal que faço a você também tem sua via de retorno, porque só há um ser. É como se eu tirasse dinheiro do meu bolso esquerdo para pôr no meu bolso direito. Não importa para onde enviei meu dinheiro ou meu amor, ele termina em meu próprio bolso. Quando sabemos disso, mudamos todo o nosso conceito de dar e compartilhar como sendo multiplicação e não divisão. Há apenas um ser e tudo o que faço a você, faço a mim mesmo. Por isso é tão importante tirar um tempo todo dia para perdoar todos aqueles que agiram contra mim, perdoar qualquer inimigo de minha nação, raça ou religião, não porque eu sou um homem bom, mas porque sou sábio e estou perdoando a mim mesmo. Só há um ser, só há um divino ser, e tudo o que eu fizer para prejudicar sua vida terá sua reação na minha. Qualquer coisa que eu faça a outros deve retornar a mim. Posso até pensar que uma ação minha está oculta, mas não está oculta no lugar onde ela realmente pontuada e gravada, dentro de mim. Se fechamos nossos olhos no escuro e pensamos, estou aqui sozinho e ninguém, a não ser eu, vai saber qualquer coisa que eu pense ou faça. Logo descobrimos que bem ali conosco está o nosso ser. Não há uma coisa sequer que possamos pensar ou fazer que não seja conhecida pelo nosso ser, nem que o nosso ser não retorne a nós. É simples assim. Podemos pensar que nossos motivos e ações estão ocultos, mas teu Pai que vê em segredo, Ele mesmo te recompensará publicamente. A lei divina que vê em segredo recompensa abertamente. Não podemos dar nem sequer uma moeda sem que nosso ser saiba e reflita imediatamente de volta em nossa experiência, fazendo a restituição imediata através da lei kármica. A lei do que você semeia é o que você colhe. E se nos recompensa, por outro lado, também faz-nos pagar pelas nossas más ações. Não é Deus quem faz isso, é a lei que opera dentro de nós. Aquilo que o Filho faz, o Pai sabe, porque o Pai e o Filho são um. No mundo todo só há um ser, e é o que constitui o meu ser e o de cada pessoa, ainda que cada um expresse sua identidade de uma forma individual. Pode haver uma centena de laranjas numa laranjeira, mas há uma única vida. Assim também há milhões de pessoas na Terra, mas há apenas uma vida, apenas um ser na Terra, e esse um é Deus, é Espírito, o seu ser e o meu ser. Por causa dessa unidade, portanto, o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Se praticamos o bem para o outro, colocamos em movimento a lei que traz o bem a nós. Estamos lançando o pão às águas, e é o bom pão que retorna a nós. Mas sempre por causa de uma atividade do ser. Para qualquer mal que movimentemos, mesmo que atinja alguém apenas temporariamente, o maior mal é feito a nós mesmos, porque fomos nós que movimentamos o mal. Como o mundo permanece na ignorância da verdade, é possível para umas pessoas praticar o mal
e prejudicar a outros temporariamente, e talvez até adiar o mal que retorna e recai sobre ele. O mal que praticamos hoje pode não retornar hoje ou amanhã, daqui 1 ou 5 anos, e geralmente quando chega de volta, nós já esquecemos o que fizemos. Mas a lei jamais se esquece. A lei é inexorável. Num próximo século, ou menos tempo do que isso, talvez isso não seja verdade. Por esse tempo, o homem poderá ter se iluminado o suficiente para saber que todo mal movimentado não toca a quem se dirige, mas retorna imediatamente a quem mandou. Ninguém será capaz de fazer o mal porque, se o fizer, será golpeado ele mesmo de volta. O mal jamais tocará a quem foi alvo, porque este saberá que nenhuma arma levantada contra si será efetiva. Na realização consciente de sua divindade, o mal não poderá agir em sua experiência. Em algum momento podemos começar a provar isso, se tirarmos um período do dia para percebermos Deus como o nosso ser, esse espírito que é a vida e essência de nosso ser, e assim percebermos que mal nenhum pode invadir a nossa morada, porque Deus é nossa morada. Sabendo que há somente um ser e que esse um é Deus, libertamo-nos. Podemos não demonstrar isso em toda sua plenitude, porque o mesmerismo do mundo ainda toca cada indivíduo, uma vez que estamos na Terra e teremos problemas a enfrentar. Mesmo assim, é possível nos libertarmos de 80% a 90% de nossos problemas se percebermos que Deus constitui nosso ser individual, meu ser, seu ser e o ser mesmo daqueles com os quais não concordamos, daqueles que podem ser ditos como nossos inimigos, inimigos da nação ou da humanidade. Saber esta verdade da identidade de Deus como ser individual significa que reconhecemos que todo o bem que movimentamos em nós mesmos. De modo similar, todo o mal que movimentamos em nós mesmos. Isso começa a nos libertar de qualquer inclinação para o mal, ainda que, para o momento, ainda seja muito difícil libertar-se completamente dessa tentação. Contudo, a partir do instante em que percebemos que há apenas um ser, começamos a diminuir a crença do mundo de que você e eu somos distintos um do outro e que podemos fazer o mal ou o bem um ao outro. Cada um de nós é a lei em si mesmo. Isto nos leva a um passo adiante e passamos a perceber que não é Deus que está nos dando bênçãos e não é Deus quem está observando nossos males. Somos nós mesmos e não necessariamente por fazermos o mal conscientemente. Muitas vezes nós trazemos mais problemas para nós mesmos através da nossa ignorância deste princípio do que por qualquer mal que fazemos. Mesmo falando em termos humanos, há muito poucas pessoas realmente más no mundo, muito poucas. Talvez 99% ou mais de todo o mal no mundo é cometido por causa de uma ignorância da verdade e até mesmo o mal pelo qual nós mesmos somos ou fomos responsáveis, não foi tanto por causa de uma natureza má, quanto por causa de uma ignorância da verdade espiritual. Se tivéssemos aprendido o princípio de semear e colher cedo o suficiente, nossas vidas teriam sido inquestionavelmente diferentes. Mas não é tarde demais. Nossas vidas serão diferentes no momento em que conscientemente aceitarmos o fato de que existe apenas um eu, e o que fazemos a outro, estamos fazendo para nós mesmos.
Uma compreensão da lei kármica nos permite começar a libertar Deus. Dentro de nosso próprio pensamento, consideramos Deus responsável pelo bem e pelo mal. Nós tememos Deus porque nós tememos uma punição. Muitas vezes nós adoramos Deus na esperança de uma recompensa, um presente ou alguma outra coisa. De fato, a maioria das orações hoje são orações a Deus, mas orações para a lei kármica, violar a si mesma. Muitas pessoas acreditam que podem fazer Deus para dar-lhes o bem. Isso não pode ser. O homem não pode resultar do mal. O mal retorna como mal. Depositar nossa fé em amigos, em influências políticas ou em qualquer outra forma de dependência é semear para a carne e colher corrupção, porque no pior momento alguém nos trairá ou falhará conosco. Se depositarmos nossa esperança no que o homem criou, seja feito de prata, ouro ou pedra, seja uma cruz, uma estrela ou qualquer outro símbolo de crença religiosa, mais cedo ou mais tarde seremos desapontados. Se nossa dependência é de pessoas ou coisas, no fim é o que devemos colher. Toda essa dependência de meios humanos não tem valor e inevitavelmente nos conduzirão à frustração e decepção, que são tão comuns à maioria da humanidade. Viver a vida mística é vivermos de um modo normal e natural, cumprindo nossa função na vida, seja em casa, na escola, escritório ou fábrica, e ainda assim perceber em nós mesmos. Deus é o bem, Deus é a saúde do meu semblante, minha proteção e segurança, minha torre mais alta, minha rocha, minha fortaleza. Deus é minha habitação, meu lar. Eu vivo, ando e tenho meu ser no abrigo secreto do Altíssimo, oculto do mundo. Meu corpo pode ser visto, mas não o eu do meu ser, porque eu vivo na consciência interior de Deus. Meu corpo está fora, andando e trabalhando no mundo, mas eu não. Eu vivo no templo que é meu interior, o templo que é a minha consciência. Em qualquer lugar ou situação da vida, eu me lembro que eu sou invisível. Eu estou oculto na consciência divina. Em qualquer lugar que eu esteja, seja no ar ou no mar, eu me lembro que abaixo estão os braços eternos que me amparam. Se sou chamado a compartilhar com outros, eu posso fazer isso sem sentir que tiro algo de mim ou de alguém, ou que fico com menos porque tudo que eu tenho é de Deus. Se sou chamado para trabalho extra, posso fazê-lo sem sentir que estou me esgotando, porque toda a força do Pai é a minha força. Eu não temo a passagem dos anos, porque antes que Abraão fosse, eu vivia no coração do Pai, e é aí onde eu existo agora. Somente meu corpo é visível, mas não eu. Eu e meu Pai somos um, e somos invisíveis, vivemos um no outro, o Pai em mim e eu no Pai, inseparáveis e indivisíveis. Quando comungamos com Deus desse modo, movimentamos bom karma, movimentamos a lei kármica de saber a verdade, e a verdade volta para nós. O reverso é verdadeiro. Se perdemos tempo com o ódio, o medo ou o amor deturpado, isso não quer dizer que nunca haverá reações momentâneas e normais a certas condições maléficas, ou uma alegria normal por condições humanas, mas isso não significa tomar ambas demais a sério, nem deixar que isso nos devore por dentro, mas sempre lembrando:
Deus dentro de mim é o único poder. Não temerei o que o homem ou a condição mortal possa me fazer. E isso é saber a verdade que nos liberta. Não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver conosco, com o nosso conhecimento da verdade. Quanto mais espiritual a nossa consciência se torna, mais harmoniosa fica a nossa vida externa, porque movimentamos a lei do karma do bem. Quando paramos de acreditar que Deus vai nos recompensar ou punir, deixamos que Deus haja por si mesmo. Não tentamos aconselhá-lo e nem dizer a ele o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso será honrar a Deus, dando crédito por sabermos seus propósitos e sua disposição de realizá-los. O que aceitamos em nossa mente como sendo real e tendo poder é o que determina o tipo de semeadura que estamos fazendo. Quanto mais poder atribuímos a pessoas e coisas, mais semeamos para a carne e mais colheremos corrupção. Quanto mais atenção temos em habitar na palavra, quanto mais permanecemos na verdade de que há o Espírito de Deus em nós, que nos ensina, alimenta, sustenta, mantém e transporta, quanto mais deixamos o Cristo, a verdade, habitar em nós, mais permanecemos nele. Conforme persistimos numa prática desse tipo, estamos colocando o peso no lado certo da balança, enquanto que antes a maioria dos nossos pensamentos e objetivos estava sujeito a poderes e valores materialistas e humanos. A princípio, podemos ter só 2, 3 ou 4% de nossos pensamentos e de nosso tempo para nos envolvermos com a verdade espiritual, mas gradualmente, conforme continuamos com a prática da presença, mais peso é adicionado ao lado espiritual e muito em breve temos 20 ou 25% de tempo com a verdade espiritual e a convicção espiritual ocupando o primeiro lugar em nossa mente. Haverá um dia em que o peso estará tão completamente no lado espiritual que mais de 50% de nossas horas despertas e também algumas de nossas horas de sono estarão ocupadas com atividades espirituais. A atividade da lei nunca para. A lei kármica pode operar o bem enquanto dormimos, ou ela pode trabalhar para o mal. Ela pode produzir cura em nós enquanto dormimos, ou podemos acordar nos sentindo doentes. Podemos ser elevados em nosso sono, de modo que acordamos assobiando ou cantando, ou podemos acordar abatidos e mal-humorados. Preencher os últimos minutos do dia com Deus, antes de ir para a cama, é por si mesmo suficiente para nos dar uma noite de descanso e uma manhã pacífica. Estamos sempre pensando em alguma coisa, ou estamos sabendo da verdade, ou não estamos sabendo da verdade. Ou estamos pensando coisas espirituais ou coisas carnais. Estamos sempre dirigindo nossa fé, esperança e confiança para o infinito invisível que está dentro do nosso ser, ou para algo coberto em ouro e prata, algo de natureza carnal. De um modo ou de outro, colocamos em movimento a lei que no final nos recompensa ou castiga. Eis porque o Mestre, quando perdoou o pecador, liberando-o de condenação, ainda assim disse depois: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele não era aquele que diria se a pessoa deveria ser condenada ou não. Isso é o que a pessoa pensa e determina, mas não o que o Cristo faz. Quando apelamos ao Cristo, o Cristo pode nos libertar no mesmo instante, mas não amanhã. Cabe a nós irmos e não pecarmos mais.
até a hora em que estejamos plena e completamente no Espírito. Onde há receptividade ao Cristo, há regeneração, e não faz diferença se a pessoa tem sido boa ou má, rica ou pobre, santa ou pecadora. O que conta é o grau de receptividade à mensagem espiritual que há dentro dela, porque em última análise tudo vem para o individual. Na verdade, a atividade de uma pessoa espiritualmente envolvida pode trazer harmonias infinitas e divinas para a sua experiência, pode trazer liberdade para nós e pode se tornar uma lei para nós, se quisermos abrir nossas consciências para ela. Algum benefício pode chegar a nós através de outros, mas a menos que prossigamos a partir deste ponto, a menos que nós mesmos respondamos, abrindo nossa consciência para deixar o Cristo habitar em nós, isso será apenas temporário. Habitando no Espírito, movemos a lei do bom karma. Por outro lado, viver com nossos pensamentos constantemente focados nos nossos interesses mundanos é colocar em ação a lei kármica do bem e do mal, com a grande possibilidade de preponderância do erro, da discórdia e desarmonia, porque estamos semeando somente para a carne. Semear para o Espírito não nos torna ascetas, não significa largar nosso trabalho, nossa profissão, casa ou família. Não tem nada a ver o que se passa com nossa consciência enquanto nossa mente e corpo desempenham suas funções em outro plano. O que se passa na consciência determina se estamos semeando para a carne ou semeando para o Espírito, e se estamos pondo em ação a lei kármica do bem ou a lei kármica do mal. Nem sempre colhemos instantaneamente ou com brevidade. Os moinhos dos deuses rodam devagar, mas moem extraordinariamente fino. É verdade que às vezes a pessoa pode viver muitos anos numa certa medida de realização espiritual antes que a reviravolta aconteça e ele, a quem é de direito, apareça. Mas também há pessoas que se entregam a todo modo de ofício do mal e parecem capazes de fazer isso por um longo período antes que a lei do karma comece a operar. Portanto, não deveríamos nos sentir desencorajados se não vemos os frutos de nosso empenho espiritual imediatamente, pois temos gerações de humanidade para remover de nosso sistema. E por outro lado, nunca entremos em desespero se os malfeitores parecem prosperar. Não temos meios de saber o que passa por suas mentes, suas almas ou em seus corpos. Pode ser um quadro muito pior do que imaginamos. E mesmo que não seja, a lei kármica ajusta todas as coisas do seu jeito e em seu próprio tempo. Pagar o mal com o mal é movimentar a lei kármica de natureza negativa. Ao invés disso, passemos a retribuir o mal com o bem, como aprendemos, mas não pelo bem da outra pessoa, mas para o nosso próprio bem, porque temos conhecimento de como a lei opera e de como a colocamos em ação. Quando vemos isso, percebemos: bem, isso significa que eu tenho muitos débitos a pagar por meus pecados anteriores de ações e omissões. Mas agora chegamos aqui ao mais encorajador aspecto da lei kármica. Ainda que teus pecados sejam como o vermelho encarnado, tornar-se-ão brancos como a neve. Como assim? Quando? Agora, neste minuto. Não temos que nos confessar exteriormente. De fato, nem é sábio fazer isso, mas confessar dentro de nós mesmos
Isso não foi certo. Eu sei melhor do que isso. Eu não sou isso. Sempre que fazemos uma confissão interna, anulamos os maus resultados da lei kármica. No mesmo segundo de seu arrependimento, a adúltera tornou-se seguidora do Cristo sem punições, sem espera, foi no agora. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. O ladrão na cruz não foi condenado a um período de purgatório, de sofrimento. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele voltou-se ao Mestre e pediu ajuda. A lei kármica não tem que operar por gerações e gerações, a menos que queiramos. Em outras palavras, se decidimos nos prender à nossa humanidade, podemos ter a certeza de que a lei kármica continuará a operar, mas a qualquer momento que escolhermos podemos sair dela. E então passado é passado, já consumado. Em meu trabalho com todos aqueles doentes fisicamente, mental ou moralmente, financeiramente, eu observei que, a despeito do passado que tiveram, ou dos pecados de atos e omissões que cometeram, quando se entregam ao ensino espiritual, suas penas são apagadas. Eles não se tornam anjos do dia para a noite. E quem o faria? Mas esse não é o ponto. Mesmo sendo possível alcançar este estado angélico em um curto período de tempo, esquecendo as coisas que ficaram para trás e pondo em ação a lei kármica do bem, semeando para o espírito. Nossa união consciente com Deus constitui nossa unidade com todo ser e ideia espirituais. Isso significa que somos um e como amamos o próximo como a nós mesmos e agimos com o outro conforme gostaríamos que agissem conosco no mesmo grau acionamos a lei espiritual. A responsabilidade do estudante espiritual é grande. Ninguém mais tem a mesma responsabilidade como nós do caminho espiritual, porque não podemos nos valer da esperança da maioria dos cristãos, de que Jesus morrer na cruz nos redimiu de todos os pecados, ou que nosso pastor, confessor, missa ou serviço religioso tirarão nosso fardo. Não podemos depender de nenhum sistema ou pessoa. Sabendo a verdade, seguindo os princípios espirituais, semeando para o espírito em vez da carne, é isso que nos trará regeneração, ressurreição, renovação e, finalmente, nossa ascensão acima de toda materialidade. Nesse exaltado estado de consciência, até mesmo a lei kármica do bem, para operar em nossas vidas, porque em reconhecimento de que nós nunca somos o ator ou o fazedor, mas que somente Deus está agindo através de nós. Nós então paramos de semear. Aí então a lei kármica estará anulada para sempre. Deus, a consciência do indivíduo. Muita gente pensa que entendem o mistério da vida porque podem planejar o crescimento e o desenvolvimento próprio e de seus filhos desde uma pequena semente no tempo da concepção ao nascimento e do nascimento à maturidade plena. Mas isso não é o mistério da vida. Esse é o efeito do mistério da vida. O mistério está no que produziu e no que trouxe essa semente em expressão. Não importa o quanto os cientistas possam teorizar sobre a origem da vida, eventualmente chegam ao ponto que desafia qualquer explicação, porque além das aparências de tudo, o que é visível há o infinito. Algo que podemos chamar de consciência da vida. E esse infinito expressa a si mesmo como forma, como o mundo e tudo o que está nele.
Tudo que é visível primeiro teve que ter um algo invisível para aparecer como forma. E esse algo invisível é a consciência, que manifesta a si mesma em expressão, como uma semente e tudo que vem a partir da semente. Este é um conceito platônico que permeia quase a totalidade do pensamento dos místicos. Sugiro pesquisa da teoria das ideias de Platão. Se não fosse pela consciência, não haveria nada a se expressar como forma. Independente do quão maravilhosa possa ser uma coisa, quão bela ou abundante, devemos olhar o que está por trás e perceber que não pode existir se a consciência não a tivesse formado. Anos atrás, o inverno severo estava previsto para algumas regiões dos Estados Unidos, uma previsão baseada no fato de que os animais estavam desenvolvendo pelos muito mais grossos do que o normal e também estavam estocando comida para o inverno mais que o normal. Mas pode um animal decidir quanto vai nascer em sua pele? O animal sabe que o pelo está crescendo tanto quanto nós sabemos que o cabelo cresce? Então, qual a causa subjacente do crescimento do pelo do animal? E por que os pelos são mais grossos em alguns anos e mais finos em outros? O que faz um animal estocar mais comida num ano do que o outro? Mais recentemente, outra previsão foi feita de que o inverno por vir seria muito ameno, porque não se encontrou praticamente nenhuma gordura na carne de veados e ursos. Esses animais sabem ou não quando produzir gordura? Para aqueles no caminho espiritual, a resposta é óbvia. Cada animal tem uma consciência que determina a espessura dos pelos, a gordura da carne e a quantidade de comida a armazenar. Ela também prevê as misturas de cores para a proteção no habitat nativo. Todo pássaro tem uma consciência. Sabe um pássaro onde é o sul, norte, leste ou oeste? E, no entanto, voam para o norte numa estação e para o sul em outra, sem que precisem recorrer a mapas. Somente nós precisamos de mapas quando viajamos, não os pássaros. Ele sabe para onde estão indo, por quê e quando. Por que um pássaro sabe disso? Será seu cérebro, coração, pés ou asas? Ou será sua consciência de pássaro que o leva de norte a sul? Não é a consciência agindo sem a vontade consciente? Isso não explica, mas dá significado à passagem das Escrituras. Eu de mim mesmo nada posso fazer. É o Pai que habita em mim quem faz as obras. Há alguma coisa sobre nós muito maior do que aparentamos ser. Um dia descobriremos que esse algo é nossa consciência. Está conosco acima num avião, está conosco num submarino, está conosco sobre o oceano e sobre a terra. Para onde podemos fugir de nossa consciência? Se fizermos nossa cama no inferno, ela estará lá, para nos elevar e retirar de lá. Se ao menos percebêssemos que Deus é nossa consciência individual e entendêssemos como essa consciência nos guia pelo caminho que devemos trilhar, então pela primeira vez poderíamos dizer honestamente: Oh, como te amo, Senhor meu Deus! Como te amo, Deus da criação! Somente quando discernimos que Deus, o infinito e invisível, age como nossa consciência individual, podemos entender o verdadeiro significado desta passagem. Jamais te deixarei, nem te abandonarei. Estarei contigo sempre, até o fim do mundo. E quem ou o que pode estar conosco o tempo todo, senão nossa consciência? O Mestre chamou essa consciência de o Pai interior,
e disse: eu e meu Pai somos um. Certamente, nós e nossa consciência somos um. Como podemos ser separados de nossa consciência? Você percebe que um corpo humano não se sustenta por si mesmo? Remova a consciência do corpo e ele desaba e cai. Somente a onipresença de sua consciência pode manter seu corpo em pé. E o que dizer sobre seus órgãos digestivos? Podem eles digerir e assimilar alimentos? Você não vê que, se a consciência não estivesse funcionando em seu corpo, o estômago e os órgãos digestivos seriam somente matéria morta, sem poder de movimento? O que então causa a atividade de órgãos e funções do corpo? Estará Deus no alto do céu, ou é a mesma consciência que faz crescer pelos mais grossos em animais e governa os pássaros em seu voo? Consciência, consciência deles, sua consciência. Essa consciência de tudo sabe e molda nosso corpo, de acordo com nossas necessidades. Para aquelas pessoas que viveram por gerações nos climas tropical e subtropical, a consciência desenvolveu uma pigmentação da pele mais escura e mais profunda, como provável proteção contra o calor intenso do sol. Já os que vivem em zonas temperadas, essa proteção é desnecessária, e por isso a cor da pele dessas pessoas é mais clara. De novo, a consciência formou-se de acordo com onde ela se expressa. Não é um Deus desconhecido que faz isso, é a consciência individual atendendo a cada necessidade. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. É do agrado do Pai dar-vos o reino. Quem é esse Pai? Não há um Pai dentro do seu corpo, há a sua própria consciência. Sua consciência sabe do que você precisa. Forneceu-lhe um corpo com a exata forma necessária para a sua presente experiência. Desde o momento de nascimento, você foi ensinado a buscar em outros o que precisava. Você foi advertido sobre um diabo aqui e um Deus lá acima do céu. E você começou a ser separado de sua consciência. Logo depois, você já estava tão dissociado de sua consciência que passou pela vida sem ser atraído por ela. Então você começou a culpar aqueles que não lhe deram o que você precisava ou queria, quando o tempo todo sua própria consciência é que era a fonte, a substância e a atividade de cada experiência sua. Se você sobe ao céu, você leva sua consciência consigo. Se faz sua cama no inferno, ela está lá com você. Não importa se surgem problemas, voltar-se para a sua consciência pode lhe trazer libertação. O tipo de prece mais profundo pode ser um sorriso que você dá a si mesmo. Quando pensa nos animais com pelo mais grosso, antecipando o inverno rigoroso, ou nos pássaros voando para o norte ou sul, dependendo da estação. Se a consciência deles é capaz de prover antes de um inverno frio, a minha pode prover para a eternidade. Se pássaros têm uma consciência que os guia para o norte ou para o sul, eu também tenho uma consciência que me guia para o norte, sul, leste e oeste, e que enche meus celeiros e despensas, ainda com 12 cestos sobrando. A consciência tem um jeito de prover os animais com pelos mais grossos no inverno e pelos mais finos no verão, e este Deus, que é a nossa consciência, tem um jeito de nos prover, seja qual for o clima ou estação que estivermos vivendo. Essa consciência forma e molda a si mesma, de acordo com o que precisamos. Uma vez que você entenda que Deus é a consciência infinita, divina, espiritual e perfeita, ainda que individual, você chega perto de conhecer Deus. Como você poderia não amar a Deus,
Talvez não agora, neste momento, mas depois de um ano em que você descobriu que Deus foi à sua frente para preparar o caminho para você, que Deus andou ao seu lado como protetor e atrás de você como guardião. Depois de um ano relaxando nessa infinita e divina consciência e descobrindo o milagre do mistério da vida, mais perto do que sua própria respiração, como seria possível não amar o Senhor Deus? Você só tem que se lembrar desses pássaros nos céus e dos animais na floresta e só pode sorrir ao perceber que a consciência deles providenciou tudo tão sabiamente, sem que eles precisassem rogar: Pai, que tal me dar um casaco mais pesado? Ou, então, que tal me tirar daqui em férias neste inverno? Você não vê que a consciência funciona sem tomar pensamentos conscientes, sem tomar pensamentos de sua vida, o que comeremos, o que vestiremos, beberemos, ou se faremos a passagem com 30, 60 ou 90 anos? Quando você trouxer Deus mais próximo do que sua própria pele, quando observar que a consciência dos animais providencia suas necessidades antecipadamente, você entenderá que também você tem uma consciência. Então você poderá relaxar, satisfeito de que não terá mais uma fé cega em um Deus desconhecido. Atente para a diferença na sua visão de vida quando você conhece Deus corretamente. E então lê os evangelhos e compreende a vida como é apresentada pelo Mestre. Posso estar errado, mas posso até detectar um piscar de olhos de Jesus ao falar às multidões. Por que temeis? Porque vinde a mim por pães e peixes? Não vos mostrei o mistério ontem? Existe algum poder fora daqui que vá engolir-vos ou deter-vos? Vinde, segui meus passos. Se Deus é a consciência dos animais, pássaros e abelhas, não é nossa também? Deus veste as flores em sua beleza e dá a elas sua forma e perfume, e não a nós? Todos têm um Deus que lhes opera maravilhas, e nós não? Não apenas temos orado errado. Com o olho da minha mente eu posso ver Gautama antes de se tornar o Buda. Posso vê-lo andando pelas florestas da Índia, indo de professor em professor, ouvindo que sentado em posição de lótus, de cabeça para baixo, que é uma posição de yoga, deitado numa cama de pregos, abstendo-se de comer carne, ou parando de rezar a Deus por qualquer coisa, certamente ele encontraria Deus. O pobre homem fica perplexo, ele é honesto, sincero, ele faz tudo isso, mas não encontra Deus. Então ele decide comer e ficar confortável. Senta-se sobre a árvore Bodhi e lá, sozinho com Deus, ele o encontra face a face e recebe sua iluminação. Ele procura o Deus em práticas, exercícios, dietas e austeridades, e Deus não foi encontrado em nada disso, somente no interior de si mesmo. Não é fácil calar o mundo, entrar no santuário de seu ser, mas se você faz isso e se mantém afastado do mundo por 1 ano ou 7 anos, isso tem seu valor, porque quando você encontrar Deus, encontrará a vida eterna. Então, você jamais morrerá. Você pode sumir de vista, mas nunca morrerá e nunca mais ficará ansioso, e não importa qual aparência ou circunstância humana, guerra, perseguição, desastre, você continuará sabendo que tudo isso é o mesmerismo dos sentidos externos. Deus não abandona você, e se você ficar firme e sereno, a tempestade vai passar e você sairá a céu aberto novamente. O capitão de um navio tem que atravessar tempestades, mas como ele confia nos princípios de navegação, passará pela tempestade. Nenhuma tempestade dura para sempre, e assim é conosco. Há tempestades na vida humana, algumas causadas por nós mesmos,
mas muitas vezes nos envolvemos em tempestade de nossas famílias ou de nossos alunos que são incapazes de encontrar sua paz. Cada professor deve aceitar os fardos de seus alunos e pacientes. Ele não pode evitá-los. Algumas vezes ele pode perder noites, pode levar semanas com os problemas dessa ou daquela pessoa. Ele está assumindo o fardo daqueles a quem ele tenta elevar acima da adversidade. Mas isso também torna a vida interessante, porque nesse caso também não interessa o quão severas são as tempestades, não importa o quão difíceis ou profundas, ele prova para si e para os outros que a saída é conhecer Deus corretamente. Conhecer Deus corretamente é vida eterna, mas não conhecemos Deus corretamente até que o conheçamos como a consciência divina e infinita, que criou o sol, a lua, as estrelas e planetas, que nos informa, governa, sustenta, guia e dirige ao nosso destino final, que é a realização de nossa verdadeira identidade, como essa consciência. Eu não creio que poderíamos ser trazidos mais próximos de Deus sem esbarrarmos nele. Através dos anos, sempre houve homens que perceberam que a meta da vida poderia ser atingida somente se encontrassem Deus, mas a maior parte deles pensam em Deus como algo separado e à parte de si mesmos. E eles, portanto, saíram procurando por Ele onde Ele não pode ser encontrado. Sucesso nesta busca só é possível quando se compreende que a consciência é a substância de toda forma de atividade, não somente de toda a vida, mas até mesmo do corpo, esse mesmo corpo com o qual andamos, comemos e dormimos. Se não houvesse uma consciência invisível expressando-se como forma, não poderia existir uma árvore ou mesmo uma folha na árvore. Mas a vida una expressa a si mesma como centenas de espécies diferentes de árvores, flores, ervas e folhas. A vida expressa a si mesma como essas formas, mas a vida não deveria estar presente neste caso antes de suas formas surgirem como seres ou manifestações? As emanações da vida são invisíveis na consciência, e conforme o maior entendimento desta verdade é adquirido a consciência, então surgirá em maior proporção em nossa experiência. Nós somos essa consciência infinita, mas não estamos manifestando o infinito neste estágio de nossa experiência. Estamos manifestando apenas o grau de consciência que podemos perceber neste momento. Mas porque estamos desenvolvendo esse estado de consciência, ao menos ele deveria ser bem maior do que era há 20 ou 30 anos atrás. De fato, um dos propósitos da vida neste plano é prover nossa consciência individual com a oportunidade de evoluir através e como nós, conforme nos abrimos para o infinito. O reino de Deus está dentro de nossa consciência, e quando nos voltamos para dentro, em meditação, para que essa infinita consciência possa fluir, nós mostraremos mais desse infinito que somos e sempre fomos, e no próximo ano em maior grau, e ainda mais um pouco no ano seguinte. Em outras palavras, estamos expressando tanto da consciência infinita quanto no momento a compreendemos. Comecemos com a percepção de que não somos forma, nós somos consciência, e pela nossa devoção à meditação chegamos a um grau maior e a uma compreensão mais profunda do Deus, a consciência. A consciência sempre se expressa em formas individuais de inteligência, quer tome a forma de um músico compondo um oratório, um poeta escrevendo um poema épico, um artista dando uma Mona Lisa ao mundo,
um escultor entalhado, Davi ou um engenheiro construindo uma ponte, trata-se de uma só inteligência que se revela exteriormente na vida como forma, como múltiplas expressões de seus próprios dons infinitos. Quando percebemos que nós somos Deus consciência, expressando a si mesmo em grande variedade de formas individuais, já não sentimos uma tão grande responsabilidade de perpetuar nossos pequenos egos e nem ficarmos excessivamente preocupados sobre nosso conforto mundano. A consciência que existia antes desta forma individual de experiência, ter sua forma individual é responsável por manter e sustentar a si mesma como nós, como nossos negócios, nossa profissão, a habilidade e nossa integridade. O governo de tudo está sobre seus ombros. A responsabilidade pela vida não é nossa. A nossa responsabilidade é viver no presente, com o mais alto sentido de retidão. Não podemos ser algo que não somos num dado momento, não mais do que um girassol não pode ser uma orquídea, ou do que uma folha de grama não pode ser uma rosa. E se um girassol ou uma folha de grama se esforçassem por ser outra coisa do que são, se pudessem, destruiriam a si mesmos. Muitos estudantes do caminho místico recriminam a si mesmos por não serem mais espirituais e querem saber como podem ser mais espirituais. Eles não podem. Se ao menos cada um de nós pudesse relaxar e perceber: eu sou o que sou e não posso ser outra coisa do que sou. Aquilo que criou a si mesmo como esta forma perpetua-se na eternidade. Isso não significa que devemos nos agarrar à forma para mantê-la, assim como não podemos manter uma criança de 6 anos para sempre, e não podemos manter nossa própria forma nesta terra. Todos nós superamos nossos corpos, infantis, adolescentes, adultos. A vida é um processo contínuo de superação. A vida não pode ser vista com olhos físicos. A vida, ela mesma, é invisível. Vemos apenas as formas que a vida assume. A vida manifesta a si mesma, como belas flores e folhas, mas sabemos que, com o tempo, todas serão descartadas. Mas a vida não será descartada, somente a folha ou a flor será. A vida continua para sempre e sempre aparecendo com novas formas. Nós somos vida-consciência. Não somos aquilo que é visível. Nós somos o ser invisível aparecendo como forma. Mas nem a forma e nem a personalidade são o nosso ser real. Nosso ser é a consciência individualizada, a grande e infinita consciência que manifesta a si mesma como tantas formas e variedades de beleza e harmonia. Viver assim com o invisível produz uma mudança milagrosa em nossa vida. Treinamos a nós mesmos para não comermos ou bebermos sem uma pausa consciente de 1 minuto, para perceber que qualquer coisa que vamos consumir vem do invisível. Deus aparecendo como nossa consciência individual, essa é a fonte. Sempre voltemos nosso pensamento para Deus como a fonte invisível. Então observaremos em poucos dias ou semanas coisas começando a acontecer em nossas vidas como nunca aconteceram antes. Com qualquer coisa que entra em nossa experiência, nós permanecemos por 1 segundo na natureza invisível de sua fonte, percebendo que isso tem seu fundamento na consciência que somos. Essa consciência divina e infinita que nos enviou como expressão também traz todo o bem em nossa vida.
senão nem estaríamos aqui, porque nada que seja parte de nossa consciência pode aparecer para nós. Tudo que parece é expressado por nós, tem que primeiro estar em nossa consciência, ou não poderíamos vir a ter conhecimento disso. Isso pode ser provado por qualquer pessoa que, depois de caminhar por uma via pública, para e começa a fazer um balanço do que viu na rua, e depois, refazendo seus passos, observa quanta coisa deixou de ser registrada por ela. Por quê? Porque não eram parte de nossa consciência. O ponto é que uma pessoa caminha e vê cada joalheria em sua passagem, enquanto que outra pessoa só vê lojas de roupas e quase nada mais. Tudo que aparece em nossa vida deve primeiro ser parte de nossa consciência. Podemos entender com clareza a ideia do autor. Contudo, hoje sabemos que uma pessoa pode dar uma descrição detalhadíssima de todo o caminho com o auxílio da hipnose. Então, este filtro seria bem característico da consciência humana. Na minha opinião, isso não invalida a opinião do autor, mas torna o exemplo difícil de entender, já que o comportamento consciente e inconsciente é bastante complexo. Portanto, quando reconhecemos qualquer forma, seja uma mesa diante de nós, dividendos que entram, salário, subsídio, juros, ou o que quer que seja, é um produto de nossa consciência. Então toda a natureza de nossa vida começa a mudar. Em vez de vivermos uma vida material centrada em coisas, passamos a viver uma vida espiritual centrada na causa. E aí as coisas aparecem em nossa experiência como coisas acrescentadas. E daí em diante não mais as odiamos, tememos ou amamos. Nós meramente desfrutamos delas conforme vêm e vão, mas não temos mais apego a elas. Não há como romper um apego indivíduo, a não ser permanecendo firme no fato de que há uma causa ou fonte invisível de tudo o que parece. E o que é esse invisível senão a consciência? E consciência de quem senão nossa mesma, já que é nossa consciência que atrai nossas experiências? Quando percebemos Deus como substância e tecido de nossa consciência, começamos a atrair dela somente o bem. Mas se atraímos da consciência humana, há sempre a possibilidade de atrairmos tanto o bem quanto o mal. Consciência é a essência e substância de tudo o que existe. Isso, no entanto, seria sem sentido quanto dizer que Deus é a substância de todas as formas, ou que Deus é a essência de nosso ser, a não ser que compreendamos que estamos falando de uma consciência individual, não uma consciência ou a consciência, mas a nossa consciência. Tendo isso como base, nossa única preocupação é com o nosso próprio estado de consciência, porque é ele que determina a nossa experiência individual. Toda pessoa se beneficia ou sofre por seus próprios atos, e por isso é o indivíduo que determina diretamente a natureza de sua própria experiência. As escrituras de todos os tempos mostraram que o indivíduo é responsável por sua experiência. Quando entendemos isso, entendemos a passagem bíblica que diz: lança teu pão às águas. E por que deveríamos lançar nosso pão às águas? Porque esse é o pão que deve retornar a nós. Não podemos esperar desfrutar o pão que outro alguém jogou nas águas. E quer o desejemos ou não seremos capazes de fazê-lo. O Mestre revelou essa verdade quando ensinou que o que você planta, você colhe. E isso, corretamente interpretado,
significa que toda a sua experiência é uma emanação de sua própria consciência. Deus infinito, eternidade, imortalidade, é nossa consciência em seu estado mais puro. Não somos um ego separado e à parte de Deus. Nós somos Deus expressado como seres individuais. É isso que nós somos quando somos como Adão e Eva no jardim do Éden. Somente quando a crença em dois poderes entra em nossa consciência é que somos expulsos do jardim do Éden e passamos a viver como seres humanos que têm que ganhar a vida com o suor de seu rosto. Somos humanos que vivemos vidas às vezes boas, às vezes más, saudáveis ou enfermas, ricas ou pobres, e para a maioria das pessoas predominam os aspectos negativos. Todas essas coisas acontecem para nós porque agora desenvolvemos, através dessa crença do bem e do mal, transmitidas a nós por eras, uma consciência, uma mente, uma vida por nós mesmos, às quais nos referimos como minha vida ou sua vida. E por causa dessa identificação, achamos que temos uma vida a perder, uma mente a perder. A busca pela verdade tem sido sempre e foi uma via de retorno ao Deus consciência. O filho pródigo teve uma certa quantia de substância de seu pai, com a qual ele começou, mas a cada dia que vivia usava um pouco dela até terminar sem nada. Assim é a experiência humana. Começamos na vida com alguma medida de Deus vida, mas por acreditarmos que nossa vida é separado de Deus vida, começamos a chamá-la nossa vida e começamos a usá-la. Quando atingimos uns 60 anos, ou 10, ou 20, já gastamos toda a nossa força e capacidade mental. Viver a vida espiritual significa encontrar o caminho de retorno à casa do Pai e ser vestido com o manto real da filiação e perceber o anel da autoridade espiritual. No caminho espiritual, buscamos morrer para a nossa vida humana, uma vida feita do bem e do mal. E então, renascemos em nossa essência original, nossa divina consciência ou Deus vida. A plenitude começa a aparecer com o reconhecimento de que Deus constitui nossa consciência e que essa consciência é infinita. Ela inclui nossa vida e nosso ser até o infinito e a eternidade. E, portanto, nosso bem se desenvolverá a partir de dentro de nós. E os caminhos humanos pelos quais deve aparecer serão abertos. Nós somos consciência. Consciência é nossa identidade. Consciência é o infinito de nosso ser. É a fonte de nosso ser. É o princípio criativo. E é nosso estado de consciência que manifesta a si mesmo como nossa forma e experiência particulares. O mais importante fator em nossas vidas e em nosso progresso no caminho espiritual é a consciência, nossa consciência individual. Gratidão.